minutinho. Boa noite, pessoal. Inicia aqui a aula 3. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone, tá? Porque senão vai aparecer o ruído na gravação. Aí, se você tiver alguma pergunta para fazer durante as explicações, aí você pode ligar de novo para fazer a pergunta, tá? Só para não atrapalhar a gravação do pessoal que vai assistir no YouTube depois. Deixa eu ir desligando aqui o microfone do povo. Eu já estão desligando. Tem um ainda que está sendo desligado. Desligou. Pronto, vamos lá. Não fiquem chateados comigo de desligar o microfone de vocês, viu? É pro bem da turma, por favor. Olha só, então hoje nós vamos estudar sobre unidades de medida e vamos iniciar o assunto de escala. Porque a semana inteira vai ser principalmente sobre escala, e a gente, de quarta para sexta, eu vou incluir aqui os ângulos da topografia para a gente pegar o embalo. Então, vocês podem acompanhar na apostila, tá? A apostila vai estar falando de tudo aqui que a gente vai estar comentando. E se tiver alguma coisa que não tem na apostila, alguma coisa que eu coloquei a mais, na aula gravada vocês vão poder estar pausando, fazendo anotação, etc. Então vamos lá. Unidade de medida. A ideia de medida nasceu na necessidade de se quantificar distâncias, porções de terra, área de propriedade, entre outras coisas. Com isso veio também a padronização e criação de um sistema para que todo mundo falasse e entendesse que quantidades seriam estas. Por exemplo, você quer descrever uma determinada área. Só que, por exemplo, você está aqui em Imperatriz e você fala assim, fulano, aqui eu estou trabalhando com 15 metros quadrados. E aí uma pessoa lá nos Estados Unidos fala para você que está trabalhando com 15 quilômetros quadrados. E aí, qual é a unidade? Como é que você vai converter para saber qual é o tamanho da área que ele está trabalhando e como é que ele vai saber qual é o tamanho da área que você está trabalhando? Então, para evitar esses conflitos, adotou-se a medida padrão. A medida padrão é um metro. Por isso que muitas vezes no projeto a gente encontra medidas, mesmo que em casas decimais, mas nós encontramos as medidas em metros, porque é a unidade padrão. Tá certo? Aqui pra gente de unidade de medida, o metro é o padrão. As unidades de medida linear. O sistema métrico decimal utilizado no Brasil tem como unidade fundamental o metro. Os múltiplos e submúltiplos do metro são os seguintes: o quilômetro, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. O hectômetro, 1 hectômetro equivale a 100 metros. Por que está tudo em metro aqui? Porque o metro é a unidade fundamental. Você depois pode pesquisar na internet, você pode colocar assim, escala de medidas lineares. Aí vai ter aquela barrinha, tá certo? E na barrinha vai ter, tipo, pulando de um para o outro, ou multiplica ou divide. Mas aqui, como a gente vai estar trabalhando com o metro, eu já coloquei aqui prontinho para vocês. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 hectômetro equivale a 100 metros, 1 decâmetro equivale a 10 metros, 1 decímetro equivale a 0,1 metros, 1 centímetro equivale a 0,01 metros e 1 milímetro equivale a 0,001 metros, tá certo? Ou seja, tanto faz eu disser que andei 2 quilômetros, 2.000 metros, 200.000 centímetros ou 20 hectômetros. Porque todos eles, quando convertidos, vai dar a mesma quantidade de metros. Certinho? Professor, Oi, pode falar. eu não estou conseguindo visualizar. Você não está conseguindo visualizar a tela? Tá, quem é que está falando? Sou eu, Jansley. Jansley. Mais alguém não está conseguindo ou é só Jansley? Apresentar a tela, é? Não está vendo aqui o que está na minha tela? Não estou vendo. Não, é porque se mudou, eu tive que abaixar e não perdi um pouco. Eu não peguei do começo. Eu vou compartilhar de novo, tá bom? Alterar. Parar a É apresentação. porque você então, está tá apresentando. E agora? Agora você tem que clicar em parar.
parar a apresentação. Na- Já parei. Parou? Parei. É nos 3 pontinhos, como é que é? Vixe, Maria, e eu não pausei a Chat, gravação. não. A gravação. Pronto. Vamos lá. Gente, a gravação foi interrompida porque o colega não estava vendo o slide, mas agora continua. Então, nas unidades de medida, aqui já está resumido com os múltiplos e submúltiplos do metro. Só que se você não tiver, se você não lembrar disso, você pode recorrer à tabelinha, a reta, que aí é mais tranquilo. Do quilômetro para hectômetro multiplica por 10. Como que eu sei do quilômetro por metro agora? Vamos ver. Quantas que multiplica? 10, 100, 1000. Do quilômetro por metro, multiplico por 1000. Do metro por quilômetro, divido por 1000. É só ir contando de 10 em 10. Não 10, 20, 30. 10, 100, 1000, 100, 10 mil, 100 mil, entenderam? Por exemplo, se eu tô bem aqui no quilômetro, eu quero ir pro centímetro, vamos ver quanto que eu multiplico, ó. 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Então, se eu tô no quilômetro e quero ir pro centímetro, multiplico por 100 mil. Se eu tô no centímetro e quero ir pro quilômetro, é a mesma coisa. Eu divido por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Entenderam isso aqui? Certinho? Sim. Então vamos lá. Boa. Isso aqui é medida linear. Qual é a diferença de medida linear para medida de superfície? A medida linear, por exemplo, eu estou em um quarto e eu quero saber qual é a altura da porta. Eu vou medir medida linear. A porta, sei lá, a porta tem 2 metros. Entendeu? Agora, se eu estou em um quarto e eu quero saber qual é a área desse quarto, por exemplo, para eu saber qual é a metragem de cerâmica de metro quadrado que pega, aí eu vou ter que calcular a área, tá certo? Existe essa diferença de medida linear para a área. Na área eu trabalho com metros quadrados, tá certo? E a gente tem a correspondência, por exemplo, 1 quilômetro quadrado vai ser igual a 1 milhão metros quadrados. E aqui a gente vai ter do mesmo jeito a outra quantidade, né? A outra relação. Exemplo, tanto faz eu afirmar que minha propriedade tem 2 quilômetros quadrados de área, como eu afirmar que eu tenho 2 milhões de metros quadrados, ou 200 milhões de decímetros quadrados, ou ainda 20 hectômetros quadrados. Tá certo? É a mesma relação, só que a diferença é que eu estou fazendo em metros quadrados. Como assim? Por exemplo, se de um para o outro eu multiplicava por 10, de um para o outro agora eu vou multiplicar por 100. Entendeu? Então, ó, por exemplo, do quilômetro por hectômetro, ao invés de eu multiplicar, como é metro quadrado, né, a área, ao invés de eu multiplicar só por 10, eu multiplico por 100. Do quilômetro por metro, eu vou multiplicando de 100 em 100. Então, qual é a diferença? A medida linear é de 10 em 10, ou multiplicando, ou dividindo. Do maior para o menor multiplica, do menor para o maior divide. E a medida de superfície, eu posso seguir a mesma reta, só que a diferença aqui, ao invés de ser de 10 em 10, vai ser de 100 em 100. Sempre do maior para o menor multiplica, do menor para o maior divide. Mas medida linear, 10, medida de superfície, que é a área, 100. A diferença é essa. Como a gente está falando só de medida linear e medida de superfície, é só metro e metro quadrado. Se eu estivesse falando de volume, aí seria metro cúbico. Ao invés de ser de 10 em 10, de 100 em 100, ia ser de 1000 em 1000. Mas a gente não vê volume. E aí a gente começa a falar de escalas e desenho topográfico. Escala é a relação constante entre o valor de uma distância medida no desenho e a correspondência no terreno, ou seja, a correspondência na vida real. A escala de uma planta ou um desenho é definida pela seguinte relação. O E significa escala. O Ezinho maior. Não sei por que está cortando aqui. Deixa eu ver bem aqui por que está cortando. Vocês estão vendo aí no fundo que está cortando? Pronto, Às vezes dá parou uma de cortar. piscada aqui, some e volta de novo. Acho que deve ser a internet. Talvez a minha internet.
Olha, então, Rabisca e risco e volta. o E grande, o E maiúsculo, significa escala. É igual a esse Lzinho menor, que parece um, significa a dimensão correspondente na planta, e o M maior é o módulo da escala. Por exemplo, 1:50. A cada 1 metro do desenho corresponde a 50 da realidade. Exemplo. É igual. Esse Lzinho mais bonitinho aqui, esse Lzinho manuscrito, significa aliás, significa a dimensão correspondente na planta. Esse Lzão maior significa a dimensão correspondente do terreno. Era isso que eu quis dizer quando eu falei aqui. Esse aqui é 1 sobre M. O que é que acontece? Muitas vezes quando a gente vai mexer com a escala, a gente trabalha com meio pelos extremos. A gente vai fazer alguns exemplos aqui resolvidos para vocês entenderem mais ou menos como que eu tô falando, porque como eu tô só falando da fórmula, fica assim meio... fica muito vago para vocês entenderem onde que eu aplico isso. Por exemplo, você tem um desenho para fazer, vocês ainda vão ver desenho técnico, algumas pessoas, então isso aqui vai ficar bem mais claro em desenho técnico. Você tem um desenho para fazer e você quer aumentar ou diminuir a escala. Como assim? Eu tenho um parafuso e eu quero fazer o desenho daquele parafuso. Se eu fizer o desenho em tamanho real, vai ficar muito pequeno, então eu tenho que fazer uma escala de ampliação, ou seja, eu tenho que desenhar esse parafuso com medidas maiores do que o tamanho normal dele, o tamanho real. Isso é uma escala, eu estou fazendo uma escala de ampliação. É como se eu estivesse dando um zoom nesse parafuso. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou desenhar essa casa, eu não vou desenhar ela em tamanho real, eu vou desenhar usando uma escala de redução, certo? Então, o que significa? Que eu vou pegar o tamanho dessa casa, eu vou desenhar ela, só que com medidas menores. E para que essas medidas não fujam da realidade, a gente utiliza essas escalas. Uma escala pode ser apresentada sob a forma de fração, 1:100, 1:2000, ou em forma de proporção. A gente lê da mesma maneira. 1:100, 1:2000, tá certo? Isso é só uma maneira, porque assim, tem gente que usa no projeto com a barrinha, tem gente que usa com os 2 pontinhos da proporção. Isso vai meio que a gosto. As escalas podem ser de ampliação. O que significa de ampliação? Quando o tamanho do desenho é maior do que o tamanho da realidade. Ou seja, eu estou fazendo essa ampliação. Eu estou pegando uma coisa muito pequena e estou desenhando ela como se fosse maior, eu estou dando um zoom nela. Natural, que a escala, a gente chama também escala real, que é quando o tamanho do desenho é igual ao tamanho da realidade. Por exemplo, escala 1:1. A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 1 centímetro da realidade. Como assim? Por exemplo, eu vou desenhar um celular. Estou falando celular porque é o que está na minha frente aqui. Eu vou desenhar um celular. E esse celular, eu não tenho problema se eu desenhar no tamanho que ele é, real. Então, eu posso fazer uma escala natural, uma escala real. Quem que vai depender disso? Vai depender do que eu estou fazendo, do desenho que eu estou fazendo, o destino desse projeto, para que eu vou usar esse projeto e o tamanho do meu papel também. Por exemplo, eu não vou desenhar um prego, um parafuso, vou fazer o desenho de um parafuso, de uma porca, de um detalhe, do canto de uma porta. Eu não vou fazer isso, por exemplo, no papel A0. Eu vou fazer isso no papel menor. Mesma coisa, eu não vou desenhar uma casa numa folha A4. Entenderam? Então, depende também muito do papel. É claro que tem coisas que eu vou comentar aqui, que quem já viu a matéria de desenho técnico, sabe que já viu isso na matéria. E tem gente que ainda vai ver. Eu também não posso me aprofundar muito no assunto, porque não é de topografia. Na topografia você tem que saber a transformação, mas não posso entrar muito na matéria do desenho técnico. E a escala de redução, quando o tamanho do desenho é menor do que o tamanho real. Por exemplo, a escala 1:500, 1:50, 1:100, 1:20. Ou seja, eu estou pegando o tamanho real daquele objeto, eu estou diminuindo para poder caber dentro do desenho. Na topografia, a gente utiliza escala de redução. Alguém sabe me responder por que a gente utiliza escala de redução na topografia? Oi, gente, pode ligar o microfone, que eu não tô vendo o chat. Alguém sabe me dizer alguém sabe me dizer por que eu utilizo escala de redução na topografia?
para que uma área muito grande possa caber, né, num determinado tamanho de papel, não seria isso? Exatamente, porque eu não tenho como. Ah, eu vou fazer um levantamento topográfico de um loteamento. Haja papel, né, para desenhar ele em tamanho natural. Então é por isso, e haja papel para desenhar ele em tamanho de ampliação também. Então é por isso que a gente utiliza a escala de redução. A gente reduz para poder caber no papel. E quando a gente fala de topografia, a gente sempre fala de medidas muito grandes, de terrenos grandes, essas coisas, entendeu? Dúvida, gente? Verdade. E agora não. Não, até agora não. Até agora não, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente não vai finalizar o assunto de escala hoje, porque o assunto de escala é o assunto da semana inteira. Então a gente não vai finalizar a escala hoje. O desenho topográfico é a projeção de todas as medidas obtidas no terreno sobre o plano de papel. É por isso que eu falo para vocês. Ó, tem alguém com o microfone ligado. É por isso que eu falo para vocês que em desenho topográfico, em levantamento topográfico, a gente utiliza escala de redução. Porque a gente vai pegar todas as medidas do terreno e vai colocar no papel. Nesse desenho, os ângulos são representados em verdadeira grandeza e as distâncias são reduzidas segundo uma razão constante. Essa razão pelo qual a distância é reduzida é a escala. Então ela sempre vai seguir uma... Gente, tem o microfone ligado, desliga bem, por favor. Então sempre vai seguir uma proporção. Aí a gente fala do croquis. Lembrando, qual é a norma brasileira que vai fazer essa regulamentação, vai fazer essa vistoria das normas do levantamento topográfico? Quem me lembra o número dela? Primeira aula, primeira atividade a gente fez sobre isso. A norma que fiscaliza o levantamento topográfico, qual é o número da norma? 13.133. Muito bem. 133. Exatamente, está aí na tela. 13.133 é a norma que fiscaliza o levantamento topográfico. E essa norma ela fala o seguinte: croquis é um esboço gráfico sem escala definida que facilita a identificação de detalhes. Você chega, eu acho, cadê os pedreiros? Tem algum pedreiro aqui na chamada? Tem não, né? Tem, eu. Olha muito bem como é seu nome. Vanderlan. Vanderlan, eu sempre falo isso nas minhas obras, nas minhas aulas, que eu acho fantástico como um pedreiro consegue desenvolver um croquis tão rápido. Que às vezes a gente técnico, chega no local, a gente fica assim, sabe, parece que a gente vai fazer o projeto, a gente vai fazer um projeto maravilhoso, o pedreiro vai rapidinho, faz o croquis. Então, o croquis é aquele desenho de que quando você chega no ambiente, você diz assim: eu quero um quarto aqui, uma sala aqui, um banheiro aqui. O pedreiro rapidinho faz o desenho de mais ou menos como é que sua casa vai ser. Aquele esboço sem escala definida, só pra gente entender onde que vai ser cada coisa, é o croquis. Certo? E isso é regulamentado, tem na norma direitinho. Qual é a observação sobre o croquis? É porque o croquis ele não pode ser utilizado para fins técnicos. Por exemplo, se você vai fazer você está executando uma casa, está executando uma casa para um cliente, um exemplo. E aí, o projeto diz que a porta tem que estar em uma determinada localização. Você vai seguir o projeto. O cliente chega e fala que o croquis dele, a porta não estava ali. Você tem que seguir o que está no projeto. Tá certo? É por isso que eu falo, o croquis ele não serve para fins técnicos, ele serve para você se basear, criar um norte, começar a fazer o projeto a partir dali, para saber onde é que é cada coisa. Mas para fins técnicos, para fins de verificação, ele não serve. Primeiro porque ele não tem escala definida, então não tem como você conferir, né? Fazer esse levantamento das medidas, se está direitinho, não tem como você fazer. Uma escala é dita grande quando apresenta um denominador pequeno, por exemplo, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50. Por que eu falo que é grande? Porque eu estou pegando uma coisa muito grande e estou reduzindo para poder caber no desenho. Por isso que eu falo que uma escala é grande. Já uma escala pequena possui o denominador grande. O que significa isso?
Ó, a escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50 são as plantas das casas, dos prédios que a gente normalmente utiliza. Uma escala pequena, que é a escala, por exemplo, 1 para 10 mil, 1 para 500 mil, a gente já vai estar trabalhando com loteamento, a gente já vai estar trabalhando, por exemplo, com a fazenda, ela já deixa de ser civil para ser topográfica, tá certo? Então, quando a gente fala assim, escala pequena, é porque eu estou reduzindo ao máximo o meu desenho. Vocês entenderam a diferença entre a escala grande e a escala pequena? Sim. Tá. O valor da escala é adimensional. Quando eu falo que é adimensional, não tem uma dimensão. Não tem uma dimensão. Por que ela não tem uma dimensão fixa? Porque depende da dimensão que você está usando. Eu falo assim, eu estou fazendo uma casa na escala 1 para 50. Sim, mas é 1 para 50 o quê? Eu vou dizer que é centímetro. Então, a cada 1 centímetro corresponde a 50 centímetros. A cada 1 metro corresponde a 1 metro. Então, ela tem, para você dizer 1 para 200, isso aqui, o exemplo aqui que tá, é uma proporção. Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser decímetro, pode ser hectômetro, pode ser quilômetro. O que vai depender é o teu projeto. Escrever 1 para 200 significa que uma unidade do terreno equivale a 200, uma unidade no desenho equivale a 200 unidades no terreno. Então, quando a gente fala 1 para, é uma proporção. Pode ser centímetro, pode ser metro, etc. Assim, 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno, ou 1 milímetro do desenho corresponde a 200 milímetros no terreno. Para maior facilidade de precisão gráfica, costuma-se utilizar as escalas decimais, cujos denominadores são 100, 200, 500, 1000, etc. Por exemplo, numa escala 1 para 200, nós temos as seguintes relações. A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 200 centímetros na realidade. A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 2 metros na realidade. A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 0,002 quilômetros da realidade. Por que a gente está fazendo isso? Porque muitas vezes não vem pra gente prontinho assim, centímetro, centímetro, metro, metro, quilômetro, quilômetro. Muitas vezes você tem que fazer essa transformação, tá? Muitas vezes você tem que fazer essa transformação e muitas vezes você faz de cabeça, porque não tem uma calculadora por perto, porque você tem que fazer isso muito rápido, tá? Por exemplo, você é um técnico e você está numa obra, num prédio. Você vai fiscalizar o serviço que o pedreiro fez. Digamos que o pedreiro, ele fez deixa eu pensar o que o pedreiro fez. Ele foi fazer um arremate, né? Ele foi, digamos que foi fazer um arremate em uma janela, uma bigota de uma janela, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Primeiro você tem que ver o que o desenho está falando, o que o projeto está falando. Como é detalhe e o projeto não vai... Geralmente, para esse tipo de acabamento, eles não vão fazer um corte só para isso, ele vai te dar em 1 para 50, por exemplo. Só que como é um detalhe muito pequeno, você tem que transformar para uma escala maior. Então, de cabeça, você tem que... Não dá para você ver aquilo ali em metros, você tem que fazer aquilo ali em centímetros. Então, de cabeça, você já tem que fazer essa transformação. Porque senão, se você técnico for medir um negócio desse em metro, porque no desenho está dizendo metro, você passa vergonha na frente do pedreiro. Tá certo? Então, você tem que saber de cabeça já fazer essa transformação. São coisas assim, dia a dia da obra, que você de cabeça já tem que lembrar para fazer. Por exemplo, a cerâmica, quando ela vem pra gente para comprar, a gente compra em centímetro ou metro? Não entendi a pergunta. Quando a gente vai comprar cerâmica, a gente compra no centímetro ou no metro? No metro quadrado. Exatamente, no metro quadrado. Só que aí, eu digo assim, eu ainda não decorei o nome de vocês, eu tô aqui no slide, então eu vou dizer assim, aluno 1. O aluno não pode ser qualquer pessoa que queira responder, viu, gente? Eu falo, aluno 1, você está trabalhando na obra, você comprou em metros quadrados. A cerâmica, beleza. O orçamento foi feito tudo em metro quadrado com a cerâmica total da obra. Mas agora o seu engenheiro quer saber, em um determinado quarto, só naquele quarto, quanto que pega de cerâmica. Como é que você vai saber? A primeira coisa, você vai ter que medir o quarto, não é? Mas você vai medir as paredes, o que você vai medir? Piso. O piso. Exatamente, você vai medir o piso.
piso, rodapé, você vai medir o piso. Para você medir rodapé, é medida linear. Mas para você medir o piso, é medida de superfície, ou seja, é metros quadrados. Só que você vai ter sempre algum detalhe do piso que você, ao invés de medir em metros, vai ter que medir em centímetros, algum recorte, alguma coisa assim. Então, de cara, você já tem que lembrar disso, que você tem que fazer a conversão, tá certo? Para você saber que ali, quanto que pega em metros quadrados. Aí, ok, você já sabe quanto que pega em metros quadrados, mas como que você faz para saber quanto de cerâmica que pega? Você tem que saber quanto que uma cerâmica equivale em metros quadrados primeiro. A cerâmica, ela vem uma peça só de cerâmica, ela vem em centímetros ou metros? Centímetros. Então você tem que calcular o centímetro quadrado para jogar para metro quadrado, para jogar para a área do quarto. Vocês entenderam? Sim. Para aí você saber quanto de cerâmica que pega, aplicar 5% de perca e jogar para a obra. Tá certo? Certo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam, viu? Porque às vezes eu me empolgo. Escolha da escala de uma planta. Para a representação de uma área do terreno, terão que ser levadas em consideração as dimensões reais dessa, em largura e comprimento, bem como as definições X e Y do papel que serão projetadas. As definições X, gente, a gente está falando de largura e a de Y está falando de comprimento. X está deitado e Y está em pé, tá bom? Assim, ao aplicar a relação fundamental de escala, tem-se como resultado duas escalas, uma para cada eixo. A escala escolhida para melhor representar a porção em questão deve ser aquela de maior módulo, cuja razão será menor. Isso aqui a gente não vai mexer muito, porque isso aqui eu tenho que falar porque vocês não tem como falar de escala sem falar disso aqui. Mas como a gente não vai fazer desenhos, a gente não vai se entrar muito nisso aqui não, tá bom? Porque aqui em topografia a gente não faz, pelo menos aqui nessa matéria a gente não faz desenho, a gente aprende a ler plantas, a gente aprende a fazer transformação, a ler grau, essas coisas, mas fazer desenho topográfico não, viu? Até porque nem todo mundo viu desenho técnico, então por isso que a gente tem coisas aqui que a gente não vai falar muito. E os empregos de escalas. Qual é a NBR que fala do emprego das escalas? 8196. Oi, cortou. Qual é a NBR que fala do emprego de escalas? 8196. Muito bem. Por que eu falo tanto dessa parte da NBR? Não é que você tem que decorar todas, mas você tem que estudar o ponto de que quando bater isso aqui numa obra, você vai lembrar que um dia você viu. Tá certo? Não vai ser uma coisa assim que se diga qual é a NBR, o engenheiro te pergunta qual é a NBR que você está seguindo e você dizer que nem sabe o que é isso. Não é assim. Técnico é técnico e NBR é norma técnica. Você tem que ter pelo menos uma noção das NBRs. Que trata do emprego das escalas. Afirma que a escala a ser adotada em determinado desenho depende do grau de complexidade do desenho e da finalidade da representação. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho só para ver a localização, eu posso usar uma escala pequena. O que significa uma escala pequena? Eu posso colocar o denominador muito grande, tá? Não tem problema, porque eu só quero ver onde é que está o desenho. Mas se, por exemplo, eu quiser saber detalhes, aí eu não posso usar uma escala pequena, tenho que usar uma escala maior. Uma restrição é que a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara das informações e representações. Então você sempre tem que ajustar para ver qual é a melhor escala, para ver se a escala que você vai utilizar não vai ficar, o desenho não vai ficar perdido no meio do papel, ou se o desenho não vai ficar tão apertado ao ponto de ter que ficar cortando ele para não caber no papel. Então tem que ser uma coisa centralizada. A escala e o tamanho da área em questão definem o formato da folha para o desenho. É por isso que eu falei para vocês. Depende do que eu estou fazendo, depende para o que eu quero. Que eu vou definir o meu tamanho, a minha escala e o meu papel. O tamanho da área do terreno levantado. Quando a área levantada e a ser projetada é bastante extensa
E se quer representar convenientemente todos os detalhes naturais e artificiais a ela pertinentes, procura-se, ao invés de reduzir a escala para que toda a área caiba numa única folha de papel, dividir essa área em partes e representar cada parte em uma folha. É o que se denomina de representação parcial. É o que a gente faz em cortes. Muitas vezes a gente quer mostrar um detalhe, mas aquele detalhe ele não cabe no papel. E se a gente for colocar tudo no papel, outros desenhos vão ficar muito pequenos. E aí não vai dar muito certo. Então a gente faz os cortes. Esses cortes é como se a gente estivesse dando um zoom só em uma parte do desenho, pra gente ver quais são os detalhes dele, coisas que pela planta baixa não dá pra ver, tá certo? E muitas vezes esses cortes, eles são divididos em folhas diferentes. Ou, por exemplo, eu tenho um pavimento, vamos dizer que a gente está trabalhando com um prédio daqueles de residencial, aqueles apartamentos mesmo, residencial. E aí o que acontece? Eu tenho uma planta que fala todos os apartamentos por andar. Eu tenho outra planta que fala só do apartamento 1. Eu tenho outra planta que fala só do apartamento 2 e assim em diante. Por quê? Para eu poder ver os detalhes que, se eu tivesse colocado tudo no mesmo papel, eu não conseguiria ver. Eu tenho, por exemplo, outro papel que fala apenas dos detalhes das soleiras, apenas dos detalhes dos rodapés, das cantoneiras, etc. Então, depende do que você quer passar. Depende do que você quer que as pessoas, quando vejam o teu projeto, perceba. E o mais importante, depende do que você quer que seja feito. Por que eu falo isso? Gente, experiência de obra mesmo, prática. Se você quer que a sua obra seja bem feita e fácil, faça um desenho bem feito e fácil. Porque se você fizer um desenho muito complicado, muito cheio assim de detalhezinhos e tudo mais, não vai ser todo mundo que vai conseguir ler aquele desenho. Porque hoje não é mais muita gente assim nas obras que trabalham bem com essa parte de leitura e interpretação de projetos. É um diferencial hoje na obra. Quando você chega para trabalhar na obra, é um diferencial que você tem, saber ler e interpretar desenho. Porque muitas vezes você pega um desenho e aquilo ali parece um bicho de 7 cabeças para você. E aí, se você não sabe interpretar bem o desenho, como é que você vai executar se você não está entendendo o que é para você executar? Então, tem que ser um projeto simples que eu falo assim, que a pessoa leia e entenda o que é para fazer, tá certo? A escolha da escala para essas representações parciais deve seguir os critérios abordados no item anterior, ou seja, quais são os critérios adotados no item anterior? Depende do que eu quero fazer e qual finalidade. Aqui a gente tem as principais escalas e suas aplicações. Quando eu vou falar de detalhes de terrenos urbanos, eu utilizo 1:50. Plantas de pequenos lotes e edifícios, 1:100, 1:200. Plantas de arruamentos e loteamentos urbanos, 1:500, 1:1000. Propriedades rurais, de 1:1000 a 1:5000. Planta cadastral de cidades e grandes propriedades rurais ou industriais, entre 1:5.000 e 1:25.000. Cartas de município, 1:50.000 ou 1:100.000. Mapas de estados, países, continentes, 1:200.000 até 1:10 milhões. O que a gente vê que quanto mais coisa a gente quer mostrar de uma vez só, mais eu tenho que aumentar essa escala, tá certo? Então eu tenho que trabalhar ela em um formato que caiba mais coisas no mesmo papel, tá? É por isso que eu vou aumentando o meu denominador à medida que eu vou aumentando a quantidade de coisas que eu quero ver no desenho. E o erro de graficismo. Gente, o erro de graficismo, ele também é regido pela norma 13.133, que é a norma de levantamento topográfico. E o erro de graficismo é uma função da acuidade visual, habilidade manual e qualidade do equipamento de desenho. O que é isso? A gente tem que entender que todo equipamento tem um erro. É por isso que quando a gente trabalha com construção, a gente sempre joga percentual de erro em cima, porque tem erro, tá certo? Esse erro de graficismo é basicamente para dizer até onde eu consigo errar em um desenho, ou seja, até onde é tolerável o meu erro, porque a partir dali já passa a ser erro de levantamento. De acordo com o NBR 3.133, que é a execução de levantamento topográfico,
O erro de graficismo admissível na elaboração do desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linha é 0,2 milímetros, que é 2 vezes a acuidade visual. Gente, a acuidade visual resumidamente, quando você vai ler o desenho de cara, o que você vê que vai estar interferindo, tá certo? Ou seja, medidas que você vai medir no desenho e que quando chegar na realidade vai interferir muito na execução, tá? Então, esse erro de grafismo, ele é tolerável porque ele está dentro do padrão de acuidade visual. E aqui a gente tem a relação. Por exemplo, à medida que eu vou mexendo na minha escala, eu também vou mexendo no meu percentual do erro. Ou seja, se eu trabalho em uma escala 1 para 10 mil, eu posso estar trabalhando com um erro de até 2 metros. Se eu trabalho na escala de 1 para 2 mil, erro de 40 centímetros, etc. O erro admissível na determinação de um ponto do terreno diminui à medida que a escala aumenta. Então, quanto mais aumenta a minha escala, mais esse erro vai diminuir. Em casos onde é necessário representar elementos com dimensões menores que as estabelecidas pela precisão da escala, a gente utiliza símbolos. Ou seja, muitas vezes a gente tem que mostrar um ponto, só que a dimensão desse ponto é menor do que essa precisão da escala, tá certo? Ou seja, são pontos menores do que o erro consegue captar. Então eu simbolizo com desenhos, porque por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma escala 1 para 10 mil e eu tiver um poste para poder representar, se eu desenhar esse poste, alguém vai enxergar esse poste? Não vai. Então o que eu faço? Eu coloco um símbolo de um poste, tá certo? Se eu tenho uma escala de, por exemplo, 1 para 500 e eu tenho uma árvore ali, eu vou desenhar essa árvore, alguém vai conseguir ver? Não vai, porque vai estar menor do que o erro de graficismo. Ou seja, não vão conseguir ver, não vai ser visível. Então o que eu faço? Eu boto um símbolo. Quando eu falo desse símbolo, é um símbolo assim, não vai ter uma escala definida, é um símbolo que você pega lá no AutoCAD, no bloco pronto e coloca. Só para indicar que ali tem uma árvore, indicar que ali tem um orelhão, que ali tem um poste. Tá certo? E a gente vai ver agora as escalas gráficas. Gente, até aqui, alguma dúvida? Pode falar pelo microfone, viu? Até aqui, alguma dúvida? Não, pra mim não, professor. Tá tranquilo, né? Não, tá de boa, tranquilo. Tá certo. Peraí que alguém entrou. Isso. Tranquilo. Tá de boa. Então vamos lá. Escala gráfica. Tranquilo. A escala gráfica é a representação gráfica de uma escala nominal ou numérica. Eu tenho uma escala nominal ou eu tenho uma escala numérica, tá certo? E aí, essa escala gráfica é essa barrinha que quando a gente estudava lá no fundamental, a gente via essas escalas nos livros, tá? É a escala mais comum que a gente tem a ver. Uma das vantagens do uso desse tipo de escala é que mesmo que haja dilatação ou retração do papel, a mesma acompanhará essas variações. A escala gráfica apresenta dimensões utilizadas no desenho, independente de eventuais alterações sofridas no papel. Então aqui, por exemplo, a gente tem a escala 1 para 4.000, significa que a cada 1 centímetro corresponde a 40 metros da realidade. Então, a gente não vai trabalhar muito essa escala gráfica, porque pra gente de topografia, como a gente trabalha com medidas muito grandes, né? Então, é mais interessante pra gente que seja a escala numérica, mas aí a gente utiliza, sim, a escala gráfica, porque tem que falar, tá bom? Então, assim, a escala, aqui na escala gráfica, o que ele tá falando? Ele tá falando basicamente que, à medida que eu diminuo a distância do papel, aumenta a distância da vida real. Mas, tranquilo. Agora a gente vai fazer uns exemplos. Olha só, esses exemplos, eles são bem parecidos com o que tem na atividade de hoje, tá? E eu vou estar respondendo esses exemplos junto com vocês. Eu vou estar fazendo de um por um. O que eu quero que vocês prestem atenção
esse vídeo ele vai estar disponível para vocês anotarem. Então eu quero mais que vocês prestem atenção do que vocês anotem agora. Vamos ver aqui para a primeira questão. Deixa eu só dar uma pausa bem minuto agora. Então vamos lá. Exemplo 1. Numa planta topográfica, consta o desenho de uma avenida cuja largura foi medida com uma régua comum e encontrou-se a dimensão gráfica de 12 milímetros. Vamos marcar aqui as coisas que são importantes. Deixa eu pegar aqui. Ferramenta de marcar. Ó, a dimensão gráfica que foi encontrada foi 12 milímetros. Sabe-se que essa mesma avenida teve sua largura medida no terreno durante o levantamento topográfico e o valor foi de 24 metros. Solicita-se determinar o módulo da escala que a planta foi selecionada. E agora, gente, como que a gente faz? Ó, primeira coisa que a gente tem que lembrar. A escala do desenho, aliás, a escala normal mesmo, né? A escala do desenho corresponde à distância, vou botar até menorzinho, distância do desenho dividido, já vou botar a barrinha aqui de divisão, dividido pela distância real. Então é desenho sobre desenho. Desenho significa do desenho. Desenho significa do desenho e desenho significa o tamanho real. Certo? Essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando. Então vamos lá. No desenho, ele disse que a dimensão gráfica era de 12 milímetros. Certo? E no real, ele disse que é 24 metros. Só que tem um problema aqui pra gente mexer com essa escala. Qual é o problema? Peraí, gente. Olha, tem dia, viu? Hoje meu computador é um dia que ele diz assim, não, hoje eu não quero trabalhar não. Ó, tá travando. Pronto. Pessoal do YouTube, tenham paciência com o meu computador, por favor. Engraçado, só acontece isso com vocês. Eu tava tentando lembrar qual era a turma que o meu computador tinha travado. Eu lembrei que era vocês. Então vamos lá. Qual é o problema de cara que eu vejo aqui na minha escala? Tem um problema. Qual é o problema? Quem consegue ver assim de cara, qual é o problema que eu vejo quando eu olho aqui a minha escala? Alguém? Vamos lá, gente. Qual é o problema que eu vejo quando eu olho de cara aqui essa minha escala? Peraí, tentando entender aqui. Tá. Tem Determinar a escala, né, não? um problema aí. Qual é? Uma planta fotográfica. É isso, Marina. Pelo fato do milímetro estar sobre o metro aí, seria um problema, é isso? Isso. O que que significa? Que quando eu vou trabalhar em escala, a gente viu lá no slide que eles têm que estar na mesma medida. Uma unidade corresponde a tantas unidades do desenho. O que que acontece? Que se elas não estão na mesma medida, eu vou ter problema. Entendeu? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar eles na mesma medida. Eu posso transformar ou tudo em milímetros, ou tudo em metros, ou tudo em centímetros. Eu vou transformar tudo em milímetros, para eu não trabalhar com número decimal. Certo? Então, eu vou colocar aqui. Em cima já está milímetros. E embaixo? 24 milímetros corresponde... Desculpa, 24 metros corresponde a quantos milímetros? Marina, Oi. eu fui sair aqui para colocar o microfone, depois que eu falei, e saiu a tua tela, não estou conseguindo mais vê-la.
Clica no meio da tela. Dá 24 mil milímetros. Quanto? 24 mil 24 mil milímetros. milímetros. Conseguiu voltar para a tela? Voltou. Repete a explicação que não estava vendo aí a tela. Ó, eu falei o seguinte. Vou até repetir de novo para caso alguém não tenha entendido. Eu tenho que estar na mesma medida para eu poder considerar minha escala. Em cima está milímetros, embaixo está metro. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Eu vou transformar tudo para milímetros porque vocês lembram que eu falei que quando a gente tem duas medidas a gente considera a menor? Então quem é a menor aqui? A milímetro ou a metro? Milímetro. Então eu vou considerar milímetro para eu não trabalhar com casa decimal. Tá certo? Porque se eu trabalhar com casa decimal vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou considerar um milímetro. Como em cima já tem milímetro, eu não vou mexer. Marina, Oi. então quer dizer que a regra para cálculo para a gente determinar a escala é sempre essa. Eu sempre devo ter as mesmas unidades de medida para cálculo e também devo sempre considerar o número menor, correto? As mesmas unidades de medida é regra. Considerar um número menor não é regra, é um macete. Entendeu? Certo. Entendi. Porque quando eu, por exemplo, se eu fosse trabalhar tudo em metro, eu ia ter que mexer no 12. Aí ia ficar quanto? Ia ficar 0,012. E aí já ia dar mais trabalho para trabalhar, porque era decimal. Entendeu? Certo. Então, embaixo eu vou transformar de metro para milímetro. De metro para milímetro eu multiplico por quanto? Se você tiver dúvida, olha aqui, ó. Vamos lá. Caso tenha alguém com dúvida. Ó, aqui a gente tem o metro. O milímetro tá aqui, ó. 10, 100, 1000. Como eu estou indo do maior para o menor, eu multiplico. Tá certo? Então, eu vou multiplicar por 1000. Quanto é 24 vezes 1000? 24 mil. 24 mil milímetros. Agora, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. Por que eu vou simplificar? Porque as minhas escalas são simplificadas. Sempre você vê 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. São escalas simplificadas. Então, eu vou dividir em cima e embaixo para simplificar. Eu poderia dividir de 2 em 2, só que ela dá muito trabalho. Então, de cara, como eu já quero simplificar, a minha prioridade é simplificar em cima, eu vou ver o seguinte. Eu vou verificar se 24 mil dá para dividir para 12. Dá para dividir? Dá. Então, eu vou dividir por 12. Porque quando eu dividir o 12 por aqui, vai ficar 1. Então, aqui vai ficar 1 milímetro. E embaixo vai ficar quanto? 2000 milímetros. 2000. Entendeu? Então, qual é a escala? Eu não preciso deixar esses milímetros aqui não, porque eu já estou na mesma unidade. Cada milímetro é equivalente a 2 metros. Vou transformar em metros, certo? Isso. Então fica 1 para 2000, o quê? 1 para 2000 milímetros. Milímetros. Entendeu, gente? Só que ele não quer saber só essa escala, ele também quer saber o módulo da escala. O módulo da escala, que é o que ele quer saber, é o denominador. Então, o módulo da escala é 2000. O senhor quer dividir o 12 por 1 e 4 por 1? Quem que tá falando? Antônio. Seu Antônio, eu nem vi como você entrou. O que que você falou? Aí dividiu o 12 por 1. 12 por 12, né? 12 por 1. Isso. Eu ia colocar bem aqui um negócio. Vou colocar aqui, ó, dividido. Vou colocar com pincel. Vou colocar aqui, ó, dividido. Em cima e embaixo. Vou até coisar aqui pra botar embaixo também.
Vocês entenderam por que eu dividi? Para poder simplificar. Porque as nossas escalas, nós trabalhamos com escalas simplificadas. Vocês entenderam ou não? Sim. Professora, Oi. sempre tem que dar sempre um, né, em cima. Não, porque eu posso estar trabalhando uma escala de ampliação. Aí se for escala de ampliação, aí não fica um em cima. O maior que fica em cima. Mas eu sempre trabalho. A regra é trabalhar o mais simplificado. Nesse caso, eu poderia ir simplificando de 2 em 2 até dar 1 para 2000. Mas como eu verifiquei que pode simplificar, né? O de baixo eu posso dividir o de cima, aí eu já joguei 12 direto. Vocês entenderam? Entendi. Mais 2 exemplos aí a gente pega isso aí. É isso aí, mais uma coisa aí. Ó, vamos lá. Segunda questão. O laboratório de topografia ocupa uma sala de aula com dimensões reais. Olha só, com dimensões reais iguais a 6,20 por 3,80. Numa planta a ser desenhada na escala 1 para 50, solicita-se... Eu tô deixando o negócio reto aqui. Só um momento, gente, porque alguma coisa hoje não tá pronta. Solicita-se informar quais as correspondentes dimensões gráficas que terá a sala. Primeira coisa, qual é a escala? 1 para 50. Então, vou colocar aqui, ó. A minha escala é igual a 1 para 50. Qual é o módulo da minha escala? Módulo da sua escala. Lembrem da questão anterior. 50. Exatamente. O módulo é igual a 50. 50 é a minha escala de redução ou ampliação que eu estou trabalhando aqui, entenderam? Por isso que eu falo, esse é o módulo, porque é a escala que eu estou reduzindo ou ampliando. É a minha proporção. Agora vamos pensar aqui, ó. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cada uma. Eu vou chamar a dimensão 1. Eu vou chamar de 6,20 metros. E a dimensão 2, eu vou chamar de 3,80 metros. Tranquilo? Gente, alguém desliga bem o áudio. Tem alguém gritando aí no áudio. Desliga bem, por favor. Então, eu vou ter duas dimensões. Eu vou ter a dimensão 1, que é 6,20. E eu vou ter a dimensão 2, que é 3,80 metros. Ele me informou se a minha escala está em centímetro, metro, milímetro. Ele me informou? Está em metro. Na escala, não. Não, ele não me informou. E ele também não me falou qual que quer, né? Se quer em centímetros, em milímetros, como já está em metro, eu vou deduzir que ele quer em centímetros. Entendeu? Porque geralmente quando a gente trabalha na escala 1 para 50, essas transformações que a gente faz é para centímetro, tá? Então, eu vou estar trabalhando o seguinte, ó. A dimensão 1, deixa eu jogar aqui mais para baixo para não bagunçar. A dimensão 1 do desenho sobre... Quem é o valor da dimensão 1? 6,20 metros. Vou deixar aqui em metros logo. É igual a 1 sobre 50. Por que 1 sobre 50? Porque 1 sobre 50 é a minha escala. Vocês estão entendendo? Agora sim.
Lembram, dimensão do desenho, desenho sobre desão, dimensão do desenho sobre dimensão real, tá certo? O que eu quero saber é a dimensão do desenho, porque a dimensão real eu já tenho, por isso que eu coloquei aqui a relação, ó, dimensão 1, 6,20, dimensão 2, 3,80. Eu quero saber a dimensão do desenho, por isso que eu tô falando pra vocês que ele vai querer saber em centímetros, tá? Então vamos lá, o que é que eu faço aqui? O meu objetivo é descobrir essa dimensão. Eu tenho todos os outros valores, então eu vou fazer uma coisinha muito antiga na matemática chamada meio pelos extremos. Então olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 6,20 para centímetro. Então eu vou fazer assim, ó. Dimensão 1 vezes 50 é igual a 1 vezes, quanto é 6,20 metros em... Peraí que eu vou multar você. Vamos lá. Quanto é que é 6,20 metros em centímetros, gente? Quanto que é 6,20 metros em centímetros? 6.200 centímetros. 6.200 centímetros. 620. 620, eu multiplico por 100. Tá certo? Então, olha Certo. só. Então, o que que acontece? Então, dimensão 1 vezes 50 é igual 1 vezes 620 centímetros. Lembra que é centímetro, viu? Então, esse 50, ele tá multiplicando a minha dimensão 1. Ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ser 620 centímetros dividido para 50. Qual é que é o valor da minha dimensão 1? 620 dividido para 50. 12,4. Então, é 12,4 centímetros. Tá certo? Certo. Achei o valor da minha dimensão 1. Para fazer a dimensão 2 é do mesmo jeito, só que agora eu vou usar esse 3,80, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, mas vou botar aqui do lado. Então, vamos lá. Então, a minha dimensão 2 sobre qual é o valor da dimensão 2? 3,80 metros. Já que eu passo para centímetros, é igual a 1 sobre 50. Gente, dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo até agora. Aí o que que a gente faz? A gente faz, ó, o que eu falei pra vocês, ó, meio pelos extremos. Então vamos lá. Dimensão 2. Dimensão 2 vezes 50 é igual a 1 vezes 3,80 metros. 3,80 metros em centímetro fica quanto? 380. 380 centímetros. Então, a minha dimensão 2 vezes 50 é igual a 380 centímetros, porque eu multipliquei por 1. Então, a minha dimensão 2 é igual a 380 centímetros dividido para 50. Então, quem é a minha dimensão 2? 380 dividido para 50. 7,6. Muito bem. Então, a minha dimensão... Tem alguém falando aqui no... Então, a minha dimensão 2 do desenho é 7,6.
e a minha dimensão do desenho é 12,4. Tranquilo? Viu como é fácil? Show. Mais ou menos. Apertou um pouquinho agora, né? É porque eu cheguei agora, já no final da aula, e eu perdi as outras duas aulas, entendeu? Então tem Vixe. que apressar o passo. É, tô tentando achar aqui um zoom, mas vai ser esse aqui mesmo. Tranquilo, gente, aqui? Vamos lá, próximo exemplo. Tem alguém que não entendeu? Eu entendi em parte, professora, para ser sincero, em partes. Eu ainda estou mais agarrado nessa parte de transformação aí. Da transformação, né? Isso, eu não peguei essa parte da aula, entendeu? Entendi. Eu ainda tenho alguns porquês ainda sobre ela. Aí como tu chegou no final da live, aí tu assiste ela no YouTube, qualquer coisa tu entra em contato comigo, viu? Quem é que tá bom. falando? Geucione, foi eu que tá. falei com você sobre as aulas anteriores. Ó, gente, a gente atrasou, que foi dele, viu? O povo me agoniando, É eu falei, isso, foi gente, por causa do trabalho. Eu já cheguei agora, já era mais de 20 horas. Eu já vim direto é já. puxado, né? Trabalhar e estudar, gente, a coisa assim, né? Não é fácil, não. Ó, vamos lá. Numa determinada planta topográfica, desenhada na escala 1/500, olha só, vamos começar aqui a sublinhar. Qual é a escala? 1/500. Foi medida a distância gráfica. A distância gráfica significa a distância do desenho entre dois marcos topográficos. O primeiro marco é M-1 e o segundo marco é M-2. Utilizando-se uma régua comum, encontrou o valor dessa diferença, da diferença entre eles dois, deu 45,4 centímetros. Solicita-se determinar o valor da distância correspondente do terreno real em metros. Ó, o que ele quer? Valor da distância correspondente do terreno real em metros entre os dois marcos. Espera aí, Romeu, eu já que já é veterinário. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, qual é a escala que a gente está utilizando? 1/500. 1/500. Ele me disse se está em centímetro, etc. Não me falou. Mas eu sei que o M é 500, porque vocês lembram que o M, que é o... Meu Deus do céu, o módulo da escala sempre é o denominador. Então, olha só. Primeira coisa, eu quero saber quem é a distância real do desenho. Eu já tenho a minha distância gráfica. Então, vamos lembrar. Desenho sobre desão. Lembra que desenho é desenho e desão é real. É igual a 1 para 500, que é a escala. Deixa eu passar aqui uma barra aqui embaixo. Opa. Tranquilo? Gente, o que é que eu tenho? Eu tenho desenho ou eu tenho desão? O que é que eu tenho? Eu tenho desenho ou eu Você tenho vai desão? trabalhar para redução agora, não é? Isso, eu tenho que achar a minha distância real. A minha distância real é o D pequeno ou D grande? É o D grande. Muito bem, então eu tenho o D pequeno, que é 45,4 centímetros. E eu quero saber quem é o meu Dzão. Aí aqui, ó, igual a 1 para 500. O 45,4 vai ser o meu Dzinho, certo? Isso, porque a questão está dizendo que é a distância gráfica. A distância gráfica é o valor do desenho. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Você vai fazer a multiplicação do Dzão vezes 1. Meio pelos extremos. Muito bem. Regra de 3. Isso, regra de 3. Isso, Então, é a regra de 3 também. Isso. Então, D vezes 1, D. Eu não vou botar 1 porque não precisa. D.
é igual a 45,4 vezes, vou botar centímetro pra gente não, porque no final ele quer em metros, então no final a gente tem que transformar, vezes 500. Quanto é que é 45,4 vezes 500? Só um minuto. Tá bom. Vamos pro socorro. 22.700. 22.700. Só que eu quero em metros. Aí o que eu olho? Eu olho aquela tabela lá. Ó. Tá em centímetro, eu vou voltar para metro. Então olha aqui, se é voltar é embaixo. Então, ó, divido, ó, 10, 100. Então eu vou dividir por 100. Então, 22.700 centímetros dividido para 100, para dar em metros. 227. Quanto? 227 metros. Então aqui 227. é 227 metros. Entenderam? Isso. Vocês entenderam? Eu vou repetir o que o Gelcione falou aí. Eu vou repetir o que o Gelcione falou. Entendeu, mas mais ou menos. É porque assim, Tá como no é rumo, tá no cálculo, rumo. como é cálculo, cálculo é aquela coisa que você, para você ter 100% mesmo, você tem que treinar. Eu tô achando, Fernando, vamos lá. Marina, o que eu tô achando, eu queria, acho que não vai dar tempo da aula, que tu desse uma explicação melhorzinha sobre o entendimento da tabela. Dessa O cálculo aí tabela não é aqui. muito complicado. Eu tô achando a tabela tá até mais complicada que o cálculo. Essa aqui? É, essa daí eu também queria, igual o seu Fernando falou aí, porque eu também tô meio, como a gente fala aqui, meio rudo nela, entendeu? Aham, eu entendi. Olha, a tabela, a questão é o seguinte, depende do que você quer fazer. Se eu tô bem aqui, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Se eu tô bem aqui em metros, e eu quero, por exemplo, eu tenho 10 metros. E eu quero transformar isso aqui em milímetros. Primeira coisa, eu estou indo do maior para o menor. Como eu sei que eu estou indo do maior para o menor, ou seja, eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Deixa eu só apagar isso aqui. Ou seja, eu vou multiplicar, porque eu estou indo da esquerda para a direita, do maior para o menor. Tá certo? Então eu vou, ó, multiplicar. Agora por quanto? O metro tá aqui, o milímetro tá aqui. Aqui, ó. 10, 100, 1000. Eu só vou adicionando um zero. Para cada casa que eu pular, é um zero que eu vou botar. Então, eu vou pegar 10 e vou multiplicar por 1000. 10 vezes 1000. Gente, mas é muito feia a minha letra nesse negócio. Então, 10 vezes 1000 é 10.000. Então, 10 metros vai ser quantos milímetros? 10.000 milímetros. Isso, 10.000. exatamente. Aí, digamos que eu tenha 20 Já tá centímetros. parecendo um coração. Pois é, tá vendo como eu amo vocês? Ó, eu tenho aqui 20 centímetros. Aí eu quero transformar para quilômetros. Primeiro, o centímetro tá aqui. O quilômetro tá aqui. Eu tô indo do menor pro maior. Se eu tô indo do menor pro maior, eu vou dividir. Por quanto? Ó, por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Então vai ser 20 dividido por 100.000. Aí eu vou cortar um zero com um zero. E aqui vai ser 2 sobre 1, 2, 3, 4. Sobre 10.000.
É muito simples aqui, ó. Você nem precisa de calculadora. É 2 dividido para 10.000. Sabe que vai ter, se o 10.000 tá embaixo, é porque tem 4 casas depois da vírgula. E o 2 já come uma casa, porque ele é um algarismo. Se ele fosse 22, ele comeria 2 casas. Se ele fosse 222, ele comeria 3 casas, entenderam? Entendi. Então vai ficar 0, Zero, são 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4 quilômetros. Entenderam? Sim, Tranquilo? tranquilo. Pois é. Então, a aula de hoje é isso. Tá? Na aula que vem, que é na quarta-feira, hoje é segunda, né? Pois a aula que vem, eu já vou mandar a atividade 1. A atividade 1 é sobre escalas. E assim, isso aqui é a introdução de escala pra gente. A gente ainda vai ver mais coisas de escala. Só que é pra quarta-feira, tá certo? Ok, professora. Tá certo.